Bom dia, meu nome é Ícaro Alves Alcântara, eu sou médico com quase 20 anos de formado, sou homeopata, pós-graduado em estratégia ortomolecular e medicina e tenho várias outras pós-graduações, já fui professor em faculdade de medicina, em pós-graduação, diretor de hospital, conselheiro do Conselho Regional de Medicina, então tenho um pouco de experiência para falar para vocês sobre o assunto que eu pretendo conversar hoje, tá? Meu site é o icaro.med.br e a minha ideia é falar com vocês sobre a questão hormonal porque tem muito mito sendo espalhado por aí e aí isso está afastando a maioria de vocês de uma estratégia que poderia trazer-lhes, ou para quem importa para vocês, saúde, que é o uso de hormônios junto a bons hábitos de vida, claro, junto a várias coisas que eu vou explicar para vocês, e não só um doping de hormônios, altíssimas doses e tudo, tá? Então, hormônios são estratégias de tratamento que poderiam ajudar a maioria de vocês a viver melhor, mas que infelizmente a maioria das pessoas não utiliza ainda por medo, por conta de mitos imbecis que foram espalhados sobre a questão hormonal por aí, tá? Eu vou procurar falar de todos eles aqui para vocês, tá bom? Meu site é o icaro.med.br e lá no site vocês encontram já muito material sobre hormônios também nas minhas redes sociais, no facebook.com/drricaroalves, no instagram.com/drricaroalves e lá no youtube.com/drricaroalves já tem vários vídeos sobre a questão hormonal para vocês verem também, tá? Não tenha preguiça de estudar, porque quando você tem preguiça de estudar, você acaba acreditando em um monte de mitos por aí e isso age em demérito, em prejuízo seu, tá bom? Se possível, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live ostensivamente para a gente ajudar mais pessoas nesse assunto de hormônios, tá bom? Vamos lá. Você, com certeza, tem na cabeça que hormônio é coisa de bombado, ou seja, é coisa de gente que quer crescer os músculos mais do que o normal. Deve ter na cabeça que hormônio é coisa de algumas mulheres na menopausa, tá? De gente com hipotireoidismo ou de criança que não cresce. Cuidado, isso está errado, tá? Hormônios, todos nós temos vários hormônios diferentes, com funções diferentes, mas complementares no organismo. O hormônio sempre ajuda outros nas nossas células, tecidos e órgãos para que células, tecidos e órgãos funcionem direito, tá bom? E hormônios diferentes têm funções diferentes. Então, a criança, já desde o primeiro dia de vida, ela precisa da melatonina para poder dormir, ela precisa do hormônio de crescimento para poder crescer, tá certo? A mulher, quando está lactando, precisa da prolactina e da ocitocina para poder lactar. A mulher, durante toda a vida, precisa do estradiol e da progesterona, não só para poder gestar, mas para poder ter um ciclo menstrual. E depois do tempo, tá, que ela entrou na menopausa, sabe, tá no climatério e menopausa, ela continua precisando de estradiol e de progesterona. O homem precisa de testosterona a vida inteira, mesmo quando entra na andropausa, tá certo? A gente precisa de hormônio de tireoide a vida inteirinha. Então, assim, gente, você precisa de todo o seu set de hormônios a vida inteira. O que pode mudar é a dose necessária durante a vida. Mas você vai precisar de todos eles a vida inteira em alguma quantidade, tá certo? Então o hormônio não é só questão de bombado, como dizem por aí. Sim, tem atletas que usam hormônios em doses altíssimas, muitas vezes excessivas, para ganhar mais massa. Eles sabem que virão outros problemas com a idade na maioria das vezes, mas eles fazem a opção por isso. Eu não atendo esse tipo de gente, tá? Respeito os colegas que atendem, que têm os seus conceitos, mas tinha que dizer isso para vocês. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de ganho de massa muscular, de massa óssea, de emagrecer. Quando você vai ver, o problema é de hormônios, mas você não precisa ir para a zona de doping. Você vai para otimizar os hormônios dentro do melhor possível fisiológico, ok? E muitas vezes isso ajuda. Você tem que lembrar que os exames, eles vêm com uma zona hormonal
dita de aceitabilidade ou por alguns laboratórios de normalidade, que é uma zona dilatada demais. Para vocês terem uma ideia, o DHEA, que é um hormônio fundamental para a nossa vida, eu devo falar dele nas próximas semanas, tá? Já falei da pregnenolona, tá no icaro.med.br/pregnenolona, um hormônio fundamental, a mãe de todos os hormônios, e vou falar do DEA em breve. Para vocês terem uma ideia, no laboratório mais famoso aqui de Brasília, os níveis aceitáveis de DEA vão de 35 a 435. E alguns laboratórios colocam que esses níveis nem são de aceitabilidade, seriam de normalidade. Se você buscar exames complementares lá no icaro.med.br, você vai ver que há uma diferença grande entre aceitável e normal. Se você der um biscoito para uma criança, ela sempre vai gostar do biscoito. Mas alguns ela vai dizer, esse aí eu comi porque era biscoito. Outros ela vai dizer, esse eu gostei. E outros ela vai dizer, esse eu adorei. As suas células, elas quando recebem nutrientes, hormônios e tudo, dependendo da quantidade e qualidade, elas também falam entre elas. Obviamente eu estou usando uma alegoria, né? Esse dá para o gasto, esse é bom, esse é ótimo. Níveis hormonais também tem um pouco desse raciocínio. Deixa eu explicar para vocês. Uma mulher com nível de DEA 36, ela vai estar dentro da aceitabilidade de DEA, dehidroepiandrosterona, tá? O hormônio. E uma mulher com 434 também estará dentro do aceitável. Então, para um médico mais convencional, as duas estão no nível aceitável, mas uma vai estar vendendo saúde, a de 434, e a de 36 vai estar ali rateando. Por quê? Esse nível não é de saúde. Então, para vários hormônios, você precisa trabalhar com níveis da média para cima. E quando aquele hormônio em excesso traz problema, às vezes você pode precisar da média para baixo. Para a maioria dos hormônios, o ideal é estar da média para cima. Então, não dá para você pegar um exame hormonal, entregar para qualquer médico ler, ele julgar que aquilo ali está normal, porque está dentro do aceitável, e você achar que está tudo ótimo. Para a maioria dos meus pacientes, quando eu vejo os níveis hormonais longe, tá, dali da média e mais para baixo, isso acaba dando problema, tá bom? Como eu disse para vocês, não serão respondidas dúvidas ao longo deste vídeo, somente ao final dele, tá bom? Então salvem as dúvidas de vocês para postar ao final, porque durante o vídeo não serão respondidas, tá bom? Porque eu tenho um roteiro aqui para seguir. Então, quero que vocês entendam que quando você vai lidar com a questão hormonal, você precisa de níveis de bons a excelentes. Níveis medíocres, pequenos e companhia não vão trazer saúde para a maioria das pessoas, tá bom? Mulher na menopausa. Muitas vezes você foi instruída, mulher, de que hormônios causam câncer. Então, ou podem levar a infarto e derrame. Então, que você não deve repor hormônio. E muitos médicos colocam no mesmo balaio. Falam, olha, hormônios para você nem pensar. Gente, todos temos hormônios diferentes, com diferentes funções. Quando um médico fala erradamente para você, olha, para você que a tia teve um nódulo na mama, ou que já teve nódulo na mama, hormônio nem pensar. O que na maioria das vezes você vai pensar? Para mim, nenhum hormônio. Se você tiver um hipotireoidismo, vai ficar com medo de tratar, né? Se você desenvolver uma endometriose, vai ficar com medo de tratar. E o tratamento basicamente é hormonal, né? Se você tiver uma deficiência grave de algum hormônio, sei lá, da suprarrenal, você vai ficar com medo de tratar. Então essa história de falar hormônios nem pensar para algumas categorias de pacientes está errado, espalha desinformação, tá? E não ajuda, porque nós temos hormônios diferentes para diferentes funções, ok? Outra coisa, falar que hormônio causa câncer. Câncer é uma doença multifatorial. Quase nunca você tem um câncer causado por um fator só. Exemplos raros. Uma pessoa, ela trabalhou com asbestos, tá? Na construção civil durante muito tempo e desenvolve um câncer de pulmão. Possivelmente foi causado pelos asbestos. Ok, um fator só,
tá? Mas tem trabalhadores da construção civil que morrem de várias outras coisas no futuro, mesmo tendo sido expostos a asbestos. Ou seja, tem outros fatores relacionados. Então, são raríssimos os casos de câncer, salvo em crianças por defeitos genéticos muito precoces, tá? Ou exposições a fatores muito graves e exposições muito severas por muito tempo em grandes quantidades. A maioria dos casos de câncer, a esmagadora maioria, é causada por múltiplos fatores. E o que mais leva a câncer é hábitos de vida ruins associados a alguma agressão. Então, essa história de falar que hormônios causam câncer, isso não é verdade. Agora, hormônios em excesso, não bioidênticos, tá? Eles podem levar sim, ou seja, cuja estrutura molecular não seja idêntica à que você produz a vida inteira, podem sim levar a uma maior chance de tumores, tá? Mas essa história de culpar só o hormônio não dá. Eu explico lá no icaro.med.br/5 fatores, tá? Hormônio, o que é? São substâncias mensageiras que levam para as células os comandos que essas células, tecidos e órgãos têm que executar. Então, hormônio é como se fosse o mestre de obras no seu corpo. Ele lidera as equipes de células, de tecidos e de órgãos para elas construírem, repararem o que for necessário. Tudo bem? Então, hormônios são fundamentais para o seu corpo saber o que fazer com os hábitos de vida que você tem, com as vitaminas, com os minerais, com os nutrientes que você consome. Sem hormônios, o organismo pifa, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A Universidade Rockefeller, alguns anos atrás, terminou um estudo onde colocaram em meios fechados culturas de neurônios, tá? Montes de neurônios, junto aos nutrientes que na maioria das vezes ajudam esses neurônios a crescer e funcionarem, tá bom? Então eles descobriram que nutrientes os neurônios, que são as células cerebrais, precisam para poder viver, se multiplicar e ter uma vida longa e tudo. Colocaram essas culturas de neurônios em placas fechadas junto com esses nutrientes e notaram que depois de um tempo os neurônios começavam a degenerar, não cresciam direito e começavam a acumular placas de sujeira entre eles, que hoje em dia a gente sabe que levam às demências. Alzheimer, Parkinson e por aí vai, tá bom? E aí os pesquisadores notaram, está faltando alguma coisa. Começaram a colocar os hormônios ali em quantidades pequenas. Ninguém está falando aqui de altíssimas quantidades, nem para reposição, de quantidades pequenas de hormônios colocaram nessas placas junto com os nutrientes. Aí os processos de limpeza, de funcionamento e de melhoria dos hormônios começaram a acontecer 20% mais eficazes em média. Resultado, hormônios são fundamentais à vida a vida inteira. Essa história que alguns médicos têm de falar que alguns hormônios você não precisa mais com o envelhecimento, isso está errado. Errado. Por exemplo, uma paciente tem um câncer de mama, tá? Aí ela entra na terapia convencional que é de supressão hormonal, ok? Suprimir o estradiol. O que acontece? Essa paciente, eles dizem que durante pelo menos 5 anos, tem algumas que ficam mais tempo ainda suprimidas, tá? Que você tem que ficar com o nível de estradiol lá no pé, praticamente zerado, e usam medicações, as mulheres usam medicações para isso, porque o tumor pode voltar. O problema, gente, é que todas as outras células do seu organismo, elas precisam desse estradiol e de vários outros hormônios para viver. Células ósseas para poder produzir ossos em você, as células do coração para funcionarem direito, as células cerebrais para você ter humor, as células da vagina para você ter lubrificação e por aí vai. Então, assim, a mulher acaba entrando em pane pela chance de desenvolver um câncer, que muitas vezes nem vem, ok? Em compensação, ela priva o organismo, até o sistema imunológico, dos hormônios que são fundamentais. A gente acha que estradiol e progesterona só tem função na parte reprodutiva. Não, eles têm função no corpo inteiro, tá? Então a mulher precisa de estradiol e progesterona a vida inteira. Não é porque ela entrou
passou a menopausa, tá? A menopausa é a última menstruação, não menstrua mais, não vai engravidar mais, que ela não precise mais de estradiol e progesterona. Mulheres, vocês precisam de estradiol e progesterona a vida inteira. Por isso que a reposição para a maioria das mulheres a reposição de doses pequenas é tão fundamental. Então, para a maioria das minhas pacientes eu explico essa história de você suprimir a produção hormonal para poder tratar um pós-câncer, sabe, de mama, de útero, de ovário, na maioria das vezes vai trazer um monte de inconvenientes para a mulher, sabe? E ela vai ficar muito debilitada, na maioria das vezes não é uma coisa muito legal. Eu explico isso para os meus pacientes e explico lá no meu site, no icaro.med.br/hormônios e no icaro.med.br/modulação, tá bom? Então, esse estudo da Universidade Rockefeller mostra muito bem que os hormônios são importantes para que as células do nosso corpo, células fazem tecidos, tecidos fazem órgãos, tá? Para que as células do nosso corpo saibam o que fazer com as vitaminas, com os minerais, com os nutrientes que recebem, saibam se desintoxicar, saibam, enfim, executar o necessário para elas viverem. Tudo bem? Outra coisa, essa história de falar que hormônio causa câncer ou causa doenças, isso é boato, vou explicar por quê. Vamos falar da água? Ícaro, água? A gente não está falando sobre hormônios? Vocês vão me entender. Olha só, água está em 72% do cérebro, em 75% do corpo, 92% do sangue é água, 56% dos músculos é água. Então, se eu perguntar para vocês, água é boa, gente? A maioria de vocês vai dizer, claro, Ícaro, a água é boa. Mas eu pergunto para vocês, água pode ser má? Pode. Se você cair na água turbulenta e não conseguir nadar, ela inunda os seus pulmões, aí vai ser um excesso de água no lugar errado dentro de você e ela te mata. Se você tomar mais de 10 litros de água por dia durante alguns dias, ela pode te adoecer e até te matar por perda de eletrólitos e tudo. Ok? Então o que acontece? Água é boa, mas água também pode ser má se for mal utilizada. Então hormônios, gente, estão dentro de nós. Hormônios são bons, mas podem ser maus se mal utilizados, mal prescritos, mal acompanhados, em carência, em excesso. Hormônios utilizados não idênticos aos que você usa, aos que você tem a vida inteira. Deu para entender? Então essa história de falar que o hormônio faz mal é mito, tá bom? É mito. Se você usar direito, para quem precisa, de preferência comprovados por exames, em doses baixas, as menores possíveis que te ajudem a funcionar direito, sabe? Pelo período de tempo necessário, junto a bons médicos, tá bom? Seu organismo vai funcionar melhor. Tem uma onda agora aí de alguns nutricionistas que estão querendo prescrever hormônios, tá? Orientados por alguns malucos aí, sabe? De que não, como dentista, por uma coisa da lei, pode prescrever hormônio, que devem prescrever hormônios para o bem-estar do corpo inteiro. Alto lá. O dentista se formou para falar de saúde bucal. Então, coisas relacionadas à saúde bucal, eu acho mais que legítimo que o dentista aprenda sobre hormônios e utilize para melhorar a área dele e tudo mais. Se resolver fazer modulação hormonal, reposição hormonal para o corpo inteiro, que faça um curso de medicina, sabe? E aprenda realmente sobre o corpo inteiro, ou uma excelente pós-graduação que tenha pelo menos aí 2 anos, 3 anos, falando sobre o corpo inteiro, porque senão há grandes chances de fazer besteira, tá? Então, quando o assunto é modulação hormonal, procure um bom médico. Agora, tem muitos endocrinologistas e ginecologistas por aí tentando espalhar para vocês o boato de que somente endocrinologista e ginecologista pode lidar com a questão hormonal. Isto é besteira, tá? Não está escrito em lugar nenhum. Todo médico pode e deve treinar-se, capacitar-se para lidar com a questão hormonal. Por quê? Hormônios fazem a comunicação dentro do organismo. Então, muitas vezes, quando estão faltando hormônios, o teu organismo tem nutrientes, tem vitaminas, tem minerais que recebe da alimentação, mas ou ele não vai absorver direito nos intestinos, porque os intestinos com falhas hormonais absorvem pior, ou não vai circular adequadamente esses hormônios, não vai metabolizar direito, não vai utilizá-los direito. Então, essa história de pegar
e ficar falando que só endocrinologista e ginecologista é que deve prescrever hormônios. Cuidado, ficam espalhando um terror por aí. Isso é mito, isso é boato, não está escrito em lugar nenhum. E tem um monte de endocrinologista por aí que parece que só sabe falar de T4 para tireoide, cortisol de vez em quando, dosando no sangue, quando melhor é dosar na saliva, sabe? E espalhando desinformação por aí, sabe? Não dá para ser desse jeito, ok? Então, a gente devia mais se unir em benefício dos pacientes, sabe? E não ficar um querendo sabotar o quintal do outro. Tem espaço para todo mundo, tá bom? E tem vários médicos excelentes que fazem um treinamento bom em ortomolecular, em nutrologia, em outras áreas por aí, de medicina integrativa e tudo mais, aprendem bem sobre hormônios, estudam bem e podem lidar com hormônios para vocês, tá bom? Bom, as perguntas mais comuns sobre mito, sobre os mitos hormonais. Primeiro, doutor Ícaro, o que são hormônios? E é verdade que com a idade a gente não precisa mais deles? Porque tem muito médico que fala assim, mioma, você tem problema com mioma, mas você já está perto de menopausar, então pode parar de se preocupar, porque depois que menopausar, os miomas não vão mais incomodar. Aí é que tá. Miomas são tumores benignos, tá? Da parede do útero, e esses tumores benignos, quando acabar o estímulo hormonal, quando ele diminuir bastante, porque a mulher menopausada, ela para de ter a produção de progesterona e estradiol pelos ovários e óvulos, que ela não ovula mais, então fica uma produção bem pequena pelas suprarrenais, de estradiol e progesterona. Só o suficiente para sobreviver. Pensem, se até o corpo mantém uma produção pequena de estradiol e de progesterona, é porque são necessários a vida inteira. E se a pessoa começa a adoecer por níveis baixos desses, melhor repor. Se tem níveis baixos de hormônio da tireoide, tem que repor para não ter doença, para não ter sintoma. Por que níveis baixos de estradiol e progesterona não tem que repor também, né? E o homem, quando os testículos ficam muito velhos, eles atrofiam e ele fica com uma produção de testosterona basicamente por conta das suprarrenais também bem pequena. Então o que eu falo é que à medida que a gente envelhece, se surgem sinais e sintomas que são sugestivos de serem pela carência de hormônios como testosterona, progesterona e estradiol, é melhor repor, nem que seja em pequenas quantidades, para ver como que a pessoa fica. Então, não é que o seu mioma, voltando lá ao exemplo, ele vai sarar com a idade. Não, você arrumou outro problema, um monte de carências hormonais. Aí o mioma, pela falta de hormônios, que está afetando todos os tecidos do organismo, começa a não conseguir crescer e você tem uma involução dos miomas, alguns até somem. Só que a pessoa, a mulher, que notar que vai precisar de uma reposição hormonal, quando ela fizer, pode ser que os miomas também se alimentem um pouco daquela reposição hormonal. Só que se você equilibrar os hábitos de vida e a reposição hormonal, os níveis hormonais, possivelmente o mioma some, porque o equilíbrio, ele não deixa ninguém vulnerável a grandes doenças. Deu para entender? Então a ideia é você buscar um equilíbrio hormonal à medida que você vai envelhecendo. Porque a mulher, muitas vezes, ela sente sintomas quase 10 anos antes de ter a menopausa, que é a última menstruação. Ou seja, a mulher muitas vezes entra no climatério até 10 anos antes dela ter a parada de menstruar. Só que a mulher começa a racionalizar. Eu estou tendo esses sintomas porque eu estou cansada, porque os filhos estão dando trabalho, porque eu não estou comendo direito, porque eu estou fumando, porque eu estou bebendo. E muitas vezes esses sintomas já serão da menopausa, do pré-menopausa, do climatério. Então, é quando as mulheres deveriam começar a procurar bons médicos para otimizar seus hormônios, porque ela já está tendo sintomas pelas quedas hormonais. Do mesmo jeito o homem, muito antes da atrofia testicular atingir níveis pesados e os níveis hormonais caírem demais, o começo das quedas hormonais pode fazer com que seja necessário otimizar os hormônios antes da queda pesada, tá? E muitas vezes, otimizar os hormônios, gente, não é usar hormônio. É melhorar os hábitos de vida, é melhorar vitaminas, minerais, é melhorar zinco, magnésio, selênio, cálcio, ferro, cromo, e nutrientes em geral. Então, muitas pessoas por aí, quando a gente fala que faz modulação hormonal, que é otimizar os hormônios, já acha que isso é entupir a pessoa de hormônios. Não, muitas vezes otimizar os hormônios é fazer o paciente viver melhor,
melhorar os hábitos de vida, melhorar nutrientes, vitaminas, minerais, desintoxicar, fazer ele pegar sol, enfim, e tudo isso já pode otimizar hormônios, tá? Por isso que eu digo para vocês, vá lá no icaro.med.br/degraus da saúde, que eu explico isso lá, sabe? Para vocês, que quais são os passos necessários, icaro.med.br/degraus da saúde, para você abordar direito a sua saúde. E lá no icaro.med.br/modulação, sem o C cedilha e o atil, porque quando você coloca num link tem que ser sem essas coisas, tá bom? Então eu explico isso lá. Muitas vezes você ajustar os hormônios não é tomar hormônio, é você ajustar as condições para o organismo produzir hormônio direito, tá? Então essa história de que hormônios não vão ser necessários com a idade, isso é mito. A maioria das pessoas precisa de modulação ou reposição hormonal à medida que envelhece, porque muitas pessoas começam a adoecer demais pela queda de hormônios. Olha, eu vou falar para vocês no final dessa live, mas tem um monte de doença que tem relação hormonal e que você nem se toca, como fibromialgia, depressão, ansiedade, obesidade, endometriose e por aí vai, tá? Segundo, por que hormônio é fundamental durante toda a vida, Ícaro? Se eles caem com a idade, a gente não deveria aceitar a queda hormonal? Concordo. Se você vai envelhecendo, mas envelhece bem, com qualidade de vida, sem sinais ou sintomas, ou o mínimo deles, e você vive bem apesar deles, talvez você não precise de hormônios. Seu corpo arrumou um equilíbrio com a queda hormonal que acontece com a idade, joia. O problema é que a maioria das pessoas que chegam ao meu consultório e que manda dezenas de dúvidas pela internet, tudo, nem todas eu consigo responder porque eu preciso conhecer o caso. Mas a maioria dos pacientes desenvolve sinais, sintomas e doenças que vão piorando com a idade e que têm relação com carências hormonais. E ao longo desses quase 20 anos de medicina, quando você repõe hormônios com hormônios bioidênticos, eles melhoram. Será só coincidência? Claro que não. Tá? Então, hormônios são necessários em suficiência e equilíbrio a vida inteira. Olhem lá no icaro.med.br/hormônios e no icaro.med.br/modulação. Tá? Aí eu já falei, Ícaro, é outro mito. Essa história de que hormônio frequentemente causa câncer, infarto e derrame. Isso é real? Não. Na década de 20, 30, começaram a pensar, uai, essa mulherada aí deve desenvolver sintomas na TPM e na menopausa, depois da menopausa, por falta de hormônio. Então vamos dar hormônio para elas. Só que tiveram a brilhante ideia de dar hormônios de égua prenha, porque a égua prenha, quando ela urina, a urina dela é cheia de hormônios. Então tiveram a brilhante ideia, a indústria farmacêutica, para ganhar dinheiro, né? De isolar os hormônios de égua da urina, purificar e colocar em comprimido para vender para as mulheres, o Premarin. Resultado, quando a mulher no começo tem uma carência muito grande de hormônios e entram os comprimidos de Premarin, o que acontece? Para quem não tem nada, o pouco que entra ajuda. Então nos primeiros meses as mulheres melhoravam muito. Só que os hormônios de égua são muito fortes. O hormônio de égua serve para égua, tá? Não são purificados, não são idênticos aos hormônios que a gente produz dentro do organismo. Resultado, as mulheres começaram a ter câncer, infarto, derrame, trombose, um monte de doença. Aí suspenderam um pouco o uso disso. Vários médicos continuaram usando. Eu vi até a minha mãe ser vítima desse tipo de reposição errada, que é muito criticada. Basta você jogar na internet, você vai ver, tá? Hoje em dia se sabe. E aí ficou esse mito que hormônio causa câncer, hormônio causa infarto, derrame, trombose, embolia. Não é por aí. Aí, em 2005, o Women's Health Initiative, um estudo, foi estudar a saúde da mulher, os fatores que melhoravam ou não a saúde da mulher. O que aconteceu? Eles identificaram que quando deram hormônio para as mulheres, aquele braço do estudo teve que ser interrompido porque as mulheres voltaram a ter as complicações que tiveram no passado. Por quê? Porque os hormônios utilizados não eram bioidênticos, não eram hormônios cuja estrutura molecular é idêntica à estrutura molecular dos hormônios que vocês tiveram a vida inteira, mulheres. Resultado, o negócio é usar hormônios bioidênticos ou que virem bioidênticos dentro do organismo, tá? Ah, mas por que meu médico não fala disso? Porque a maior parte da nossa educação médica, dos congressos que a gente vai, de quem traz estudos pra gente, tudo são pagos pela indústria farmacêutica.
E a indústria farmacêutica não ganha dinheiro com hormônios que sejam bioidênticos. Por quê? Porque a estrutura deles é igual à da que nós produzimos a vida inteira. Resultado, não dá para patentear esse tipo de hormônio. Não dá. Mas hoje em dia até a indústria farmacêutica tem produzido aí o Axiron, que é a testosterona bioidêntica, e tem produzido o Ultrogestan, que é a progesterona bioidêntica, porque eles viram que isso aí é reposição do futuro. A maioria dos médicos está acordando para a necessidade de repor as coisas no organismo, copiando o que o organismo sabe que funciona. Se você usar um negócio diferente, o organismo vai ver que aquilo é diferente e os problemas vão aparecer. Então, a maioria dos médicos coloca tudo no mesmo balaio, progesterona e progestina dos anticoncepcionais, da maioria dos hormônios que vende em farmácia, sabe? A maioria dos médicos coloca isso tudo no mesmo balaio, sabe? Como se fossem a mesma coisa. E infelizmente não são a mesma coisa, sabe? Os hormônios, eles mudam a função deles de um para outro, ok? Ou seja, tem uns hormônios que vão ser mais importantes para uma coisa no corpo, tem os hormônios que vão ser mais importantes para umas células no corpo, ok. E tem hormônios que vão ter uma certa estrutura molecular, porque a indústria farmacêutica ela vai fazer hormônios para poder ganhar dinheiro em cima deles, e hormônios que são manipulados, ou até da própria indústria farmacêutica, cuja estrutura molecular ela seja idêntica à que nós produzimos. Então, quando você for procurar por modulação hormonal, reposição hormonal, se for necessária, procure que isso seja feito na menor dose possível e de hormônios bioidênticos, idênticos aos hormônios que você produziu a vida inteira. Tudo bem? Isso é bem importante. Bom, aí deixa eu ver o outro mito aqui para poder responder para vocês. Há hormônios melhores e piores? Bom, essa eu acabei de responder para vocês aqui, né? Você tem os hormônios que a indústria farmacêutica manda fabricar, porque eles têm uma estrutura molecular um pouco diferente, e quando a estrutura molecular é um pouco diferente, dá para você patentear aquela molécula e ganhar dinheiro com ela, vendendo-a durante 10 anos, a patente é sua. Depois disso, a indústria vai lá e pega um bioidêntico, muda um pouquinho a estrutura molecular. Então essa história de hormônios melhores e piores existem? Existem, sim, ok? Os hormônios melhores são os bioidênticos, os piores são os que não são bioidênticos a médio e longo prazo, tá bom? Quinto mito, para que eu vou precisar usar hormônios se eu tenho hábitos saudáveis de vida? Porque eles vão cair com a idade. Se vierem sintomas e doenças por essa queda, então vai ser fundamental que você module ou reponha seus hormônios, tá? E tem gente que pergunta, por que eu preciso ter bons hábitos de vida para modular ou repor hormônios? É simples, gente, porque os hormônios, eles vão mandar as células, tecidos e órgãos cumprir ordens, tá certo? Só que para cumprir as ordens, essas células vão depender de materiais de construção. É o que eu explico lá no icaro.med.br/5 fatores. E esses materiais de construção são a água que você bebe, a comida que você come, o ar que você respira, sua desintoxicação, o sol que você pega, o sono e por aí vai. Então é fundamental que uma pessoa tenha hábitos saudáveis de vida para usar hormônios. Qualquer hormônio, se você usar tendo hábitos de vida ruins, você acelera e facilita os problemas relacionados a efeitos colaterais, efeitos indesejáveis. Seja os anticoncepcionais, que são hormônios, seja o hormônio da tireoide, seja a reposição hormonal pós-menopausa, andropausa, tá? Então, não se deve, de jeito nenhum, você usar hormônios se os hábitos de vida estiverem ruins, tá certo? Bom, a quinta coisa, por que tem tanto preconceito com esses conceitos de otimização e modulação hormonal? Vou explicar para vocês. A gente não aprende modulação hormonal na faculdade. O que a gente aprende é a repor alguns hormônios
sabe, de acordo com os remédios da indústria farmacêutica, em algumas patologias muito específicas, tá? Então essa história de você otimizar hormônios, por exemplo, zinco para testosterona, magnésio para serotonina, cálcio para melhorar os ossos e para otimizar os níveis de paratormônio e de calcitonina e por aí vai. Isso a gente raramente aprende na faculdade. Então, como nós médicos temos a nossa formação pós-faculdade mais em congressos e através de estudos e livros e companhia que muitas vezes são bancados direto ou indiretamente pela indústria farmacêutica, aí esses conceitos de modulação e otimização hormonal acabam ficando prejudicados como se não funcionasse. Mas eu explico isso lá no icaro.med.br/modulação e no icaro.med.br/hormônios. Infelizmente, os colegas mais tradicionais, eles têm preconceito quanto a isso, porque usar hormônio bioidêntico, usar vitaminas, usar minerais e nutrientes não favorece ninguém, tá bom? Qual é o motivo, Ícaro? Outra pergunta que fizeram, da birra que alguns médicos têm em cogitar o uso de hormônios até transitoriamente em benefício de pacientes. Tem que perguntar para eles, tá? Porque, infelizmente, tem gente para tudo. E é claro que cada um vai defender o seu. Por exemplo, o Laí Ribeiro gosta de dizer que para quem tem só um martelo nas mãos, todo problema é prego. Sim, cada um vai querer resolver os seus problemas com o que tem nas mãos. Então, como a maioria dos médicos aprende muito pouco sobre a questão de hormônios e aprende esse mito de que o hormônio causa câncer, causa infarto, causa derrame, causa trombose, muitos deles nem querem saber que tem hormônios diferentes, que hormônios são fundamentais durante toda a vida e acabam espalhando esses mitos sem julgar muito bem isso, tá? Mas eu vejo muitas pessoas por aí que usando hormônios melhoram de uma infinidade de doenças e às vezes o uso pode ser transitório, sim, tá certo? Para avaliar o equilíbrio hormonal, é verdade que tem que pedir mais do que só hormônios sexuais, hormônio da tireoide, cortisol? Sim, você tem vários outros, como hormônio do crescimento, você tem aldosterona, você tem o DEA, você tem outros hormônios da tireoide, não é só pedir T4, você tem ACTH, você tem vários hormônios para pedir. E, infelizmente, a maioria dos médicos por aí pede um check-up hormonal, na maioria das vezes incompleto. E hormônios, você tem que procurar ver o problema de uma forma mais global possível, tá? É claro que a maioria das pessoas não tem acesso a check-ups mais completos. Então o ideal é você ver o que está lá no site e melhorar a sua nutrição, seus hábitos de vida, o que está lá no icaro.med.br/12 passos, tá? E no icaro.med.br/saúde, que aqueles links que estão lá e aqueles vídeos vão ensinar você a se cuidar melhor, mesmo quando você não tem acesso a bons médicos transitoriamente, tá bom? Então é olhar o icaro.med.br/modulação e o icaro.med.br/hormônios. Tem muito conhecimento gratuito lá para ir ajudando vocês, tá? Mas sim, todos nós precisaríamos de um check-up mais completo, mais ampliado de hormônios para poder avaliar melhor a questão, tá? E o último. Bom, como é que é a questão dos hormônios nas diferentes patologias? Vamos lá, vou falar só algumas. TPM. A maioria das crises de TPM tem a ver com queda de progesterona. Então tem muitas mulheres que se usassem progesterona ou pregnenolona na tensão pré-menstrual teriam muito alívio dos sintomas, tá? Se você quer saber sobre a pregnenolona, eu falei sobre ela lá no icaro.med.br/pregnenolona. Uso de anticoncepcionais. Anticoncepcionais são hormônios e eles bagunçam o organismo da mulher porque são hormônios não bioidênticos, tá? Anticoncepcionais são uma indústria milionária, mas anticoncepcionais bagunçam o equilíbrio hormonal da mulher e geram vários sintomas com o tempo. Então, a maioria das mulheres que usam anticoncepcionais, se for ficar usando anticoncepcionais, que eu nem recomendo, hormonais, né, deveria usar hormônios para poder repor as causas, as carências que os anticoncepcionais trazem para elas. Tá certo? Então, assim, na minha opinião, usuários de anticoncepcionais deveriam procurar bons médicos para poder otimizar os seus hormônios, porque várias carências hormonais são causadas pelos anticoncepcionais. E ficar usando progestina, que é a molécula não bioidêntica que tem nos anticoncepcionais,
Não é a mesma coisa que progesterona. A indústria farmacêutica fica querendo colocar na sua cabeça e na de alguns médicos que progestina e progesterona são a mesma coisa. Não são. Os efeitos são diferentes, tá? Endometriose. A maior parte dos tratamentos de endometriose é hormonal, sim. Mas aí as carências hormonais causadas pelos remédios para endometriose, que são anticoncepcionais modificados, na sua maioria, precisa ser abordada. Então, o que eu recomendo é que usuárias de remédios para endometriose, remédios hormonais, que elas tenham uma modulação hormonal adequada dos hormônios que vão entrar em carência por conta dos hormônios que estão usando para tratar a endometriose. Tá bom? Depressão. Muitos são os casos de pacientes, homens e mulheres, que têm depressão por carência de pregnenolona, DEA, progesterona, estradiol, testosterona, cortisol e T3, tá? Então eu recomendo que você que tenha depressão ou ansiedade, que realmente olhe esses 7 hormônios aí, que é muito comum que tenha essa carência deles, incluindo serotonina, dopamina e noradrenalina. São 10, tá? Muitas pessoas que estão usando anticoncepcionais por aí podem desenvolver depressão ou ansiedade por causa das carências hormonais causadas pelos anticoncepcionais. E tem muita gente por aí que, se olhar esses 10 hormônios que eu falei para vocês, porque neurotransmissores também são hormônios, né? Se olhar esses 10 hormônios que eu falei para vocês e melhorá-los, tá? Pode ser que se livre da depressão ou ansiedade ou melhore muito deles, tá bom? Emagrecimento. A maioria dos casos de pacientes que estão aí lutando para emagrecer, sabe? E não conseguem ou não conseguem manter o peso depois que emagreceram. Quando você vai ver, tem carências hormonais desses 10 que eu falei, e seria legal dar uma olhada, otimizar, que muitas vezes melhora. E muitas vezes o uso desses aí é transitório. Quando a pessoa melhora e melhora os hábitos de vida, ela começa a produzir direito, dependendo da idade, tá? Fibromialgia. Nunca vi um só caso de fibromialgia até hoje onde não tivesse uma carência hormonal associada, de um ou outro hormônio, tá? As mais comuns são essas que eu falei: serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA, mas também T3, pregnenolona, DEA, cortisol, progesterona, estradiol, testosterona. Muito comum, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Cuidado com esse tanto de mito que as pessoas falam sobre hormônios, tá? Isso afasta vocês de um tratamento que poderia ser muito bom. E usando hormônios bioidênticos ou isomoleculares, você está usando substâncias que o organismo reconhece, tá, como dele, e que tem bem menos efeitos colaterais quando usadas de forma racional por um médico que saiba do que está falando, que saiba otimizar, que tem o conceito de usar as menores doses possíveis que façam o paciente ficar legal. Um médico que saiba orientar você que nunca você deve usar hormônios sem melhorar seus hábitos de vida, sem melhorar vitaminas, minerais, desintoxicar, os fatores que estão lá no icaro.med.br/hormônios, icaro.med.br/modulação, tá certo? E que saiba trabalhar em equipe com bons nutricionistas, bons personal trainers e tudo, que tudo isso vai ajudar vocês, tá certo? Então, olha só, é fundamental que você saiba a questão hormonal, que você estude hormônios, porque isso vai ser muito importante para vocês viverem melhor, principalmente à medida que envelhecem e que as glândulas de vocês começam a produzir cada vez menos hormônios. Muitos sinais e sintomas e doenças que você tem ou quem você ama, quem você conhece, podem estar sendo causados ou agravados por carências hormonais. Tá certo? Então conheça o assunto. Meu nome é Ícaro Alves Alcântara, eu sou médico, atendo em Brasília, DF. Mais detalhes você encontra sobre isso e muito mais lá no icaro.med.br, meu site, e nas redes sociais. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Até mais.